bem. A gente sabe que o Hobbit é uma obra que possui muitos elementos que a gente pode comentar, né? Muitos personagens, é um épico por excelência. Então, a gente tem de tudo no Hobbit. Eu não vou conseguir falar de tudo. Então, nessa conclusão geral, eu vou focar mais na figura do Bilbo, porque a figura do Bilbo a gente consegue tirar o essencial do que o Hobbit quer transmitir. E uma coisa muito interessante que a gente pode ver é que no início da obra, o Bilbo aparentemente ele vive uma vida exemplar. Ele é uma pessoa disciplinada, ele é uma pessoa que tem uma boa relação com as pessoas do condado, ele tem uma grande amizade com Gandalf, que é uma figura exemplar também. Então ele aparentemente vive de uma maneira relativamente boa. Contudo, o cristão ele é chamado a fazer aquilo que ele não é obrigado a fazer. Se a gente for ver a vida dos santos, muitos santos viviam vidas exemplares em suas missões. Contudo, Deus nos chama a algo mais. A gente vê, por exemplo, o exemplo de Santa Joana d'Arc, que era uma camponesa exemplar, uma pessoa que vivia de uma maneira realmente santa, comungava frequentemente, e na época a comunhão era algo que não era tão proposto como hoje em dia, no quesito de comunhão diária. No entanto, ela tinha essa devoção à Eucaristia. E Deus chama ela para viver algo que ela não é obrigada a viver, algo que foge muito da característica da mulher, ainda mais uma jovem de 11 anos, que foi quando ela começou a ter as visões. E quando ela dá esse sim, Deus é capaz de fazer obras inimagináveis. A mesma coisa a gente vê em Bilbo. Quando ele renuncia a si mesmo, que é o que Jesus diz nos evangelhos de São Marcos e São Lucas: quem quiser me seguir, em primeiro lugar, renuncie a si mesmo. Quando o Bilbo se dispõe a fazer isso, mesmo relutante, ele faz com que toda essa jornada que a gente vê no Hobbit tenha um valor, uma verdadeira essência, porque a partir desse sim dele foram feitas obras assim extraordinárias e que vão dar frutos na vida de muitas pessoas. E para fechar assim essa pequena análise, eu quero dizer que a partir do momento que a gente dá o nosso sim, e esse sim não necessariamente no momento da nossa conversão, mas um sim diário, um sim que a gente precisa dar todos os dias, pois todos os dias iremos enfrentar dragões, iremos enfrentar guerras. E quando a gente se dispõe a vivenciar isso, a sair do nosso conforto, e o conforto que eu digo aqui não é só a comodidade do dia a dia, né, a comodidade dos finais de semana, mas o desconforto de ter que ouvir muitas vezes pessoas nos criticando, pessoas nos desconfiando de nós. Tudo isso está retratado de maneira literária no Hobbit. Essas superações que ele tem que vivenciar ao longo da obra acontecem no nosso dia a dia e a gente às vezes nem percebe. Então, para concluir, é isso. É basicamente que Deus, por menor que sejamos, como o Bilbo é uma criatura pequena, aos olhos do mundo não é nada. Quando nós damos o nosso sim, ele pode fazer obras gigantescas com pessoas que são pequenas, que não são nada. E basicamente é isso que eu tenho a dizer. Eu não pretendia me alongar muito, até porque é uma conclusão geral. Se alguém quiser complementar, eu agradeceria. Eu tenho uma pergunta, assim, porque no final ele volta pro condado e ele estava sendo dado como morto, né, por todo mundo. Por isso que cataram as coisas deles e venderam lá. Vocês acham que essa volta dele seria, de certa forma, uma ressurreição? Algum simbolismo nisso? Ou até nesse caso que, assim, para as outras pessoas, ele estava morto mesmo, né? Não se ouviu mais falar dele, passou um ano. Eu acho interessante, eu não sei se a ressurreição pode ser representada aí, pode ser que sim. A obra do Tolkien, ela permite que as coisas sejam representadas de várias maneiras. Mas uma coisa interessante é que às vezes a gente acha que ficando naquela vida ordinária, do ponto de vista de uma vida muito confortável, muito sem sacrifício, a gente está fazendo algo, mas na verdade o mundo não está nem aí para a gente não vai significar nada para o mundo. Ele ter saído e morrer, ele ter ficado lá e ter saído é indiferente, ele ia morrer da mesma forma. No entanto, ele morre, todo mundo vende as coisas dele, mas ele entregou algo, entendeu? Tipo, fica interessante porque de qualquer forma eu vender todas as coisas dele, mas no entanto ele não perdeu tempo ali, entendeu? Ele não perdeu tempo naquela vida para depois todo mundo vender ele.
simplesmente esqueceu de tudo e foi viver uma aventura, né? Eu acho que isso é interessante. Você vê que você não tem valor pro mundo, entendeu? É, Às vezes. o que me lembrou isso foi que eu tô lendo lá a vida do São Francisco de Assis, né? E depois mesmo que ele já renuncia lá o pai dele, e tudo, abraçou a pobreza e ele vai nas casas pedir comida, né? E uma Sim, dessas casas era de um antigo amigo dele, sim. da farra, da vida anterior, e que assim que ele abre a porta para pedir comida, ele vê e vê que tem uma ceia acontecendo, um jantar, e aquilo mexe com ele, né? E você Uhum. vê que é aquela coisa, eu até pensei, nossa, São Francisco ele estava naquela época, os amigos, o pessoal de Assis mesmo, poderia estar pensando, ah, ele é doido, né? Não tá construindo nada, não tá fazendo nada da vida dele no sentido de Material, né? material, né? Temporal. E pensar que agora, assim, São Francisco é história, né? Uhum. E santo, e as outras pessoas não, Não, porque deram importância para as outras coisas, né? sim, sim. E nesse momento é também interessante que São Francisco não faz diferença. Se ele não quiser estar na festa, ninguém vai pensar nele. Uhum, O mundo não pensa na gente. Se a gente não fizer algo por Deus, as coisas que a gente fazer não vai ter valor. Basta a gente morrer para todo mundo se esquecer da gente, né? Como o caso do Bilbo, todo mundo se esqueceu dele. Ninguém estava ali esperando ou tendo a esperança de que ele poderia voltar. Então, por que ele ia ficar vivendo aquela vida uhum. confortável se ele podia fazer algo muito maior, né? E nem estavam meio que honrando ele, porque acho que teve uma parente que estava medindo os móveis, que ia se mudar para casa dele, ia pagar ele, né, Sim, praticamente. sim, sim. Não nem fazer um memorial assim, Bilbo, não tem. Uhum. É.